Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, Liane Brackmann. Bom dia, Liane, tudo certo? Bom dia, Bruna, bom dia aos nossos ouvintes da Tirol. Satisfação estar aqui num dia tão bonito, né? Parece primavera, né? Mas ainda estamos no inverno. Um dia maravilhoso, né? E ontem à noite também foi bacana, afinal pudemos prestigiar a premiação dos produtores rurais destaque aqui do município de Teutônia. Antes da gente falar da temática de hoje, vou comentar o evento de ontem à noite contigo, Liane. Com certeza, né? Hoje as nossas propriedades, não só aquelas que foram homenageadas ontem à noite, né? Mas hoje a gente tem muito esse orgulho de ter as nossas propriedades tão bem organizadas e produtivas, né? Como foi falado, 1.200 propriedades que envolvem, eu acredito, em torno de 5.000 pessoas, né? Então nós já tivemos uma pesquisa anos atrás, mas ela não está atualizada, onde 2,7 número de pessoas estariam envolvidas, mas eu até acredito e lanço aqui assim a ideia de que já podemos quase fazer o cálculo em cima de 3 ou 3 ponto alguma coisa de pessoas por propriedade hoje envolvidas, né? E nós assim queremos ainda cumprimentar todos aqueles que estavam lá, mas também aqueles que não estavam e com certeza são destaque também, tanto na economia, na produção de alimentos, na questão de empregos que hoje estão exercendo e também geram, né? Tanto é que hoje nós estamos passando por essas dificuldades em relação a algumas propriedades e comercializar, principalmente na questão da integração de suínos e aves, mas a gente viu o impacto que essa produção primária criou, né, quando se trata de uma empresa que tem que demitir empregos, né, o que isso impacta. Então, foi um momento, uma noite de celebração, sim, muito interessante e muito importante para aqueles que estavam, né, que mereciam e merecem, mas também todos hoje que se dedicam à produção de alimentos, as empresas urbanas, as prestadoras de serviço e é o comércio que lá foi homenageado. Uma valorização da nossa produção primária e também todos os esforços, inclusive falando já em sucessão rural, e assim eu entro na data que está se aproximando, o dia do colono e do motorista. E como sindicato, vocês nunca deixaram essa data passar em branco, né? Sim, então a gente tem como hábito assim fazer essa comemoração, ou seja, no dia 25 de julho, né? Ano passado tivemos um grande evento no município de Westfália, que atingiu, além das expectativas, o número de pessoas e fizemos aquele bonito desfile de tratores e máquinas. Não dá para fazer cada ano, então a diretoria decidiu que se faria a cada 2 anos. Mas a data nunca fica, como você falou, sem ser considerada, sem ser mencionada, e esse ano vamos fazer um encontro então um pouco diferente, mais refletivo, mais de informação, mais de busca de debates para aquilo que o nosso público se interessa e precisa saber e precisa se inserir mais. Essa é a intenção. Vamos falar da programação, o que vai acontecer no dia 25 de julho mesmo, né? Sim, 25 de julho, dia do colono, dia do motorista, além de nós já estarmos via setor comercial, fazendo grandes promoções nas nossas 3 lojas, ou seja, sorteio de vale-compras, promoções especiais a partir de segunda-feira, aquela semana do dia 24 até o dia 29, todos os produtos, né, na questão de ferramentas agrícolas que diz respeito ao nosso agricultor, colono, vão estar com 10% de desconto, como também produtos que dizem respeito aos nossos motoristas, lonas, macaco hidráulico e outros. Mas na tarde do dia 25, a partir das 13h30, nós estamos convidando os nossos agricultores, ou público em geral, para 3 debates importantes, né? Não vão ser palestras longas, mas conversas para informar o nosso público sobre o Plano Safra, que já, inclusive, foi publicado e informado, mas nós queremos assim tirar alguns pontos especiais, as viabilidades, os juros,
as possibilidades dos recursos novos que estão aí. Também vamos ter um debate, uma fala sobre a questão do tráfico dos tratores, que hoje é uma necessidade para os nossos tratoristas, produtores, eventualmente transitarem pelas nossas rodovias públicas, tanto estaduais como locais. Então nós vamos ter presente o Sargento Inéas, do posto da Polícia Estadual, que vai conversar com nós das precauções, dos cuidados e que eventualmente até a escolta é necessária quando se trata de máquinas maiores. Então a gente já agradece de antemão o convite aceito pelo Sargento Inéas, que quer ter uma conversa com nós. Não é a intenção deles fazer blitz de tratores, quando começa agora a época do plantio, então muitos tratores têm que se locomover de uma propriedade para outra, ou prestar algum serviço, e eventualmente necessitam das rodovias públicas. Também vamos ter uma conversa com a inspeção veterinária do nosso município sobre a questão da gripe aviária, que nos assusta, mas que pode ser preventiva, pode ser feito muita coisa, cuidados para que isso não aconteça. Então a gente sabe de alguns focos aí, animais silvestres, e no estado do Espírito Santo também, o que isso logo afeta na exportação de carnes, de proteínas animais, e nós queremos ter todo o cuidado para que isso não aconteça aqui no nosso estado. Então isso também é importante, né, para quem é criador ou mesmo quem esteja em outra atividade. São 3 falas importantes que dizem respeito aos nossos agricultores, à nossa classe, e claro, também não podemos deixar de confraternizar no final da tarde com um gostoso café, que é o nosso prato típico, né, do agricultor, da colonização do agricultor. Então, muitas datas importantes, mês de julho, ontem 20 de julho, dia do amigo, 25 de julho, dia do colono e motorista, colono que tem a ver também com a colonização alemã, da vinda dos primeiros alemães, e também, claro, ainda dia 28 de julho, dia do agricultor. Então são datas que nós temos que mencionar, considerar e fazer, como eu já dizia, alguma parte refletiva, também de confraternização, mas de busca de muita informação que é tão necessário nos dias de hoje. Para esse evento que você está contando, no dia 25 de julho, mesmo terça-feira, precisa fazer algum tipo de inscrição? Então, não há necessidade. Nós vamos estar sempre bem abastecidos, né? E vamos se prevenir. Então, podem chegar a partir das 13h30. Como eu dizia, não são palestras extensas, são falas que vão envolver perguntas e busca de informação. Então, vai ser um dia bem informal, vamos dizer assim, não vai ter uma programação tão corrida, né? Mas para não ficar em vão, sei que muitos outros sindicatos têm festividades, têm desfile, mas eu acredito que ano que vem nós já vamos estar realizando novamente um evento maior. Até porque nós estamos assim vivendo ainda um momento de turbulência, vamos dizer assim, e como eu dizia ontem à noite, é momento também de refletir, de pensar, de parar, de ter paciência e ao mesmo tempo de se inquietar e buscar alternativas, ter esperança que dias com mais certeza, com mais segurança virão, porque a gente confia demais no trabalho e no potencial do nosso povo. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, eu falo, claro, das incertezas, não só em relação à cooperativa Langiru, onde grandes decisões foram tomadas essa semana, mas de outras cooperativas que também estão ligadas ao nosso setor produtivo, né? Então, a gente claro, se preocupa, está inserido, está cada dia à busca de mais informação ou alternativas, conversando com os CERCs, conversando com parlamentares, conversando com bancos, e o que a gente quer nesse momento de turbulência, como eu dizia, que o nosso agricultor conceda de novo essa
tranquilidade de poder comerciar, de poder fazer lote de qualidade, de poder ter renda com as instalações que muitas vezes ainda estão financiadas e ainda não estão quitadas. Esse sempre foi o nosso objetivo desde o início e nós vamos dar todo o apoio em relação à busca de novas integradoras ou que a nossa cooperativa possa se reestruturar e possa oferecer, quem sabe, logo a segurança que o nosso produtor merece. Liane, fugindo um pouco do assunto, mas já que você citou a cooperativa Languiru, o sindicato acompanha toda a demanda e está ao lado tanto do associado como da cooperativa, como também do sindicato. Sim, a gente desde o ano passado, quando começava-se a falar da reestruturação ou das dificuldades, a gente queria sempre estar bem informado e estar inserido, né, do assunto, né, desde a época quando foi falado que existiriam novas empresas, inclusive de fora, interessadas, principalmente na questão do frigorífico, então, de suínos. Então, hoje, essa é a nossa preocupação maior, é a questão setor suinícola, né? Porque nós temos muitas instalações, chiqueirões, hoje, inativos, vamos dizer assim, vazios, né, com contas a pagar em banco, que chegam a nós e não tem alojamento ainda em outra empresa, e se tem ainda estão na fila de espera, com passo de espera, porque primeiro ainda tem que fazer adequações e cumprir as regras da nova integradora, que sempre são grandes, né, e nós estamos acompanhando, né, então pessoas assim, até emocionalmente bastante atacadas, né, porque tem essa preocupação, as contas a pagar e as instalações vazias, tanto de aves também, e aquele olhar para frente se existe alguma luz. Então essa questão da negociação do frigorífico nos angustia, nos preocupa pela questão do prazo, né? Vai vir uma nova, quando? Como será isso? Vai absorver aquilo que não está alojado? E a questão das empresas novas, as regras, as exigências, né? Porque a gente sabe que muitas excluem o menor, né? Falando de 1.000 para baixo, já não tem vez em integradora, né, que está por aí querendo entrar. Então, toda essa preocupação a gente absorve, a gente se une ao produtor, eles vêm conversar, a gente acompanha eles para os bancos, no caso, se for preciso fazer prorrogações, né, ou renegociações das dívidas, né. A gente também tem essa preocupação se existe algum financiamento onde o CPF do produtor está atrelado, quais as garantias, enfim, os resultados do último exercício, como vão ser absorvidos os resultados desse ano. Então a gente está sim se envolvendo, claro que a cooperativa é um ato cooperado, as decisões se decidem a nível de assembleia, diferente do que outras empresas onde a gente já acompanhou a questão da recuperação judicial. Aqui é um outro tipo de recuperação que então começou essa semana, né, votando lá um liquidante para fazer, então, desejamos muito sucesso ao Paulo Bir, que é hoje o presidente e o liquidante, vamos dizer assim, e que vai fazer toda essa negociação de, claro, o positivo é que a cooperativa tem prazo maior e uma proteção maior em questão aos seus bens, ao seu patrimônio. E, como eu dizia, que isso se resolva num período menor possível para nós termos novos caminhos, novos nortes, nova luz para que o nosso produtor, porque a gente está assim no início de um ano agrícola e a gente sente que essa motivação de empreender, de investir mais, ela não está tão grande como em outras épocas. E nós temos um plano safra que reduziu o juro, que aumentou tetos, né, que tem modalidades boas, viáveis, mas a gente vê que não existe aquela motivação. Ontem até num lançamento ou numa explicação do Plano Safra eu dizia, nós temos que ter a humildade de reconhecer que projetos menores fazem parte do nosso dia a dia também. Não é sempre o trator mais potente ou o projeto
faraônico grande que pode nos ajudar e dar resultado. Mais uma vez, via cooperativa e via a situação que nós vivemos, foi nos comprovado que números, faturamentos, não é sinônimo de resultados. Então, um projeto menor pode me dar um bom resultado na propriedade do que um projeto grandioso que envolve 500 mil ou 1 milhão, né, em relação a resultados. Falando de maneira geral, aqui estávamos falando do momento turbulento, Teutônia, mais específico, mas de maneira geral, avaliando o cenário, quais são as principais demandas da agricultura familiar? Sim, nós estamos, como eu dizia, nós estamos com um plano safra lançado, né, com recursos que a gente queria que fosse diferente, principalmente a taxa de juro, que ainda ficou em 4, 5, 6%, né, ou seja, dos 3% até os 6%. Nós queríamos que voltasse à época de 2010, a 2% para investir, mas a gente sabe que tem uma taxa Selic que ainda beira quase os 14%, estão falando que vai reduzir. Então temos recursos, temos força de trabalho. O que nos preocupa um pouco ainda é a questão da industrialização, da questão da comercialização dos nossos produtos, e nós hoje necessitamos da indústria. E, claro, a indústria necessita, como foi visto ontem de noite, dos bravos e corajosos produtores que levam lá e produzem a matéria-prima, o leite, as carnes, o grão, enfim, para ser processado mais adiante e agregado o valor para ir para o consumidor. Então, a agricultura familiar hoje, no momento, ela se sente um pouco mais amparada, porque ela tem de novo um ministério que é específico da agricultura familiar. Nós temos hoje um ministro, ele é lá do Nordeste, mas muito com olhar para aquele que produz para consumo interno, que alimenta a nação, que é responsável por 80% de tudo que o nosso brasileiro consome. Então nós se sentimos um pouco mais protegidos em relação à criação ou a termos novamente o MDA. Né? E os recursos que reduziram um pouco o juro, pelo menos 1%. Mas, de outra forma, a nossa preocupação, como eu já dizia em outros momentos, é também que chegue na mesa do consumidor, que o nosso salário mínimo seja valorizado, que tenhamos emprego para toda essa gente poder comprar a sua comida do dia a dia, e que a nossa agricultura seja realmente reconhecida, tanto pelo governo como também pela sociedade como um todo. Aquela que quer produzir, que às vezes ela produz ciclos ou momentos do ano abaixo acima dos custos, né? Ela tem que produzir, porque hoje até o leite nós temos um grande entrave de novo, que é a importação do leite. Então a gente está inclusive com mobilização marcada lá na divisa com a Argentina, para nós mostrar para o governo que não é importando leite que ele vai proteger o nosso produtor interno aqui. Então hoje a gente sabe que fábricas de chocolate, inclusive o varejo, as próprias indústrias buscam o leite em pó e outros lácteos lá do outro lado, tanto da Argentina como do Uruguai, porque lá tem produtos subsidiados, altamente subsidiados, que nós aqui não temos. Mas a gente tem vários debates em andamento. Hoje a tributação em cima de equipamentos, tratores, máquinas que nós precisamos para produzir, né, peças, enfim, nós precisamos ou de subsídios ou de preços que nos garantem a viabilidade. E não é com a importação. Hoje, pelo que dizem, 10% do leite que está sendo consumido e sendo, né, que está dentro do nosso consumo seria de países vizinhos. E isso prejudica o mercado, cai o preço, isso é um desestímulo para o nosso produtor. Então nós temos essa necessidade ainda de buscar, de construir, porque a agricultura familiar, aquilo que a gente defende desde sempre,
é o grupo familiar trabalhando, né, às vezes até com uma mão de obra eventualmente contratada. Inclusive hoje existe um debate como nós, em Porto Alegre, um seminário, onde eles vão debater a mão de obra contratada eventualmente também por agricultores familiares, em épocas de safra, em épocas que ele necessita. E ele faz toda essa roda girar. Ontem à noite a gente viu isso tudo, né? São 40 e poucos % em Teutônia que o setor é responsável. Em Westfália já é um município mais agrícola, onde a população rural, a maioria está no meio rural, mais ainda. Então a gente sabe o significado, e não é só o percentual da economia, é a questão social, é a questão de geração de emprego. Tanto é que hoje os empregos que a cooperativa perdeu, todos eles foram criados em cima da produção primária. Então a gente sabe que a gente tem força de trabalho, tem vontade, mas precisa de apoio, precisa de segurança, precisa de subsídio para manter ela viva, produtiva e com a certeza que ela vai comercializar. Liane, o que essas datas representam para vocês? 25 de julho, Dia do Colono Motorista, já citou aqui Dia da Juventude Rural, Dia do Agricultor. O que isso significa para o sindicato e também para os associados? Incentivo. Significa que nós estamos aí com grandes responsabilidades como organização sindical, como movimento social que nós somos, né? Que somos um movimento que muitas vezes as pessoas não entendem. Por que existe um sindicato? Para cobrar uma anuidade, para cobrar uma contribuição? Não, é claro que o nosso sindicato hoje tem a parte comercial, de serviços, mas um sindicato existe para que essa classe possa se viabilizar. E a nossa função é que nós possamos construir continuamente políticas públicas que venham ao encontro. Então, debates com autoridades, com ministérios, com órgãos públicos são necessários. Tanto é que nós tivemos um bom reforço agora também nas políticas públicas, que é o programa da alimentação, que é o programa de aquisição de alimentos, o crédito fundiário que foi reeditado, o Minha Casa Minha Vida. Logo eu quero vir aqui falar do enquadramento do Minha Casa Minha Vida. Nós já estamos inseridos e já estamos querendo lançar propostas no sistema. São políticas, como você dizia, para o jovem, para a sucessão acontecer, para a continuidade da nossa a produção de alimentos continuar existindo, porque quem é da cidade, quem consome alimento, não tem uma pessoa que não precisa ir para um supermercado ou comprar um alimento na feira semanalmente. Isso é uma necessidade. Ele tem que ter também essa tranquilidade que alguém vai continuar fazendo isso, porque senão nós vamos ter um grande caos social também, né? Isso em qualquer município, né? Se eu morasse na cidade, eu teria muito essa preocupação, né? Que essa comida pudesse estar sempre disponível cada dia. E alguém vai ter que fazer isso. Em época de seca, em época de ciclone, em época de crise econômica, de custos altos ou até de dificuldades como nós temos agora em relação às nossas cooperativas. E por isso eu sempre digo, não porque a gente está no sindicato representa essa classe. Eles são heróis, eles enfrentam qualquer parada, como se diz, qualquer desafio, e eles se sobressaem muito bem, e por isso cada vez mais nós temos que buscar agir em favor daqueles que fazem hoje o que sustentam o nosso país, não só com o alimento, mas com os empregos e com a importância que eles hoje representam para a sociedade. Liane, agradecendo tua participação no programa, vou pedir para te fazer o convite para o dia 25, aberto ao público, né? Sim. E também a tua mensagem final para quem nos ouve. Sim, a gente quer deixar aqui a mensagem véspera do Dia do Colono. Eu acho que o colono vem daquela coragem que foi nos transmitido pelos colonizadores, não só os alemães, os italianos, os lusos, tanta gente que veio para cá e primeiramente, inicialmente, começou na produção de alimentos, depois na agregação, na agroindústria, enfim. E a nossa coragem continua até hoje. Isso eu acho que foi uma coisa que foi nos transmitida e vai continuar. Temos grandes obstáculos pela frente, mas eu acredito cada vez mais
que aquilo que eu falava nas nossas mensagens do Dia do Colono, nós acreditamos na semente que é lançada na terra, que germina, que brota, mas também no coração das pessoas. Então, muita coisa a gente hoje consegue negociando, articulando, justificando, né, que é necessário sim apostar na agricultura, pecuária, para que a nossa nação continue tendo novos caminhos, novas certezas e vitórias para todos. Então, feliz Dia do Colono, semana que vem, motorista, e a partir das 13h30 da tarde do dia 25, vocês já podem, todos podem estar nos visitando e participar dessas palestras ou dessas falas que também vão agregar muito às nossas informações. Grande abraço, um bom final de semana, que continuem os dias maravilhosos, né, que a gente se anima, né, para logo lançar semente. Então o sindicato já está logo recebendo as sementes do troca-troca, e a nossa vida é essa, é lançar semente, ter esperança que nós colheremos frutos e que possa satisfazer a todos. Grande abraço, Bruna, e obrigado pela oportunidade que vocês nos dão sempre. Nós que agradecemos, bom final de semana.